livro de Apocalipse, capítulo 2, e a partir do versículo 8, que fala da igreja em Esmirna. A cidade de Esmirna era uma das cidades da Ásia Menor, continua sendo, só que Esmirna hoje é uma cidade da Turquia, a terceira maior cidade da Turquia e o segundo maior portuário do país. Essa é a Esmirna que fala no livro de Apocalipse. Na época do apóstolo, nessa época aqui do João, quando João escreveu esta carta à igreja em Esmirna, claro que o mundo era diferente do mundo hoje. A Esmirna hoje na Turquia, com certeza era totalmente diferente, é totalmente diferente da Esmirna na época que esta carta chegou aos irmãos. Da igreja em Esmirna. Os nossos comentaristas, ou alguns comentaristas, ou a maioria deles, apontam para o apóstolo Paulo, o fundador dessa igreja, na cidade de Esmirna. Tendo Paulo viajado, em uma de suas viagens, chegando na igreja em Éfeso, ele pregou o evangelho, anunciou o evangelho de uma maneira tão intensa, que o evangelho também chegou na cidade de Esmirna, e a população desta cidade foi alcançada pelo evangelho. E ali nasceu-se esta igreja. A igreja aqui de Esmirna, que João fala no livro de Apocalipse. Estamos hoje em um culto missionário. Nada melhor do que falar de uma igreja perseguida. Talvez falar de uma igreja perseguida hoje, na atualidade, para nós aqui, brasileiros, nós irmãos aqui em todos os lugares no Brasil, seja algo, que não venha surtir tanto efeito, porque talvez a gente veja de forma diferente, o ângulo diferente. Claro que tem impacto maior para os irmãos que estão padecendo, estão passando isso hoje lá. Hoje, século 21. No ano de 2023, e alguns países continuam padecendo, continuam sofrendo, continuam sendo perseguidos, continuam sofrendo por amor ao evangelho, perdendo entes queridos, perdendo irmão, perdendo esposo, perdendo esposa. Talvez essa realidade para nós aqui na Igreja Comunidade Cristã não surta tanto efeito. No entanto, eu quero falar dessa igreja perseguida, a igreja em Esmirna. Irmãos, a igreja em Esmirna foi uma igreja perseguida. E perceba que esta igreja aqui de Esmirna, no livro de Apocalipse, isso aconteceu há aproximadamente mais ou menos 2000 anos atrás. Algumas décadas depois de Cristo, quando o evangelho saiu de Jerusalém, quando os apóstolos saíram de Samaria, quando o apóstolo Paulo se converteu e anunciou o evangelho em outros países, quando de fato os irmãos, a igreja, os apóstolos obedeceram o ide de Cristo. Jesus disse: não ficai apenas em Jerusalém, nem na Judéia, nem em Samaria, mas anunciai este evangelho até os confins da terra. E foi necessário haver uma grande perseguição para que os apóstolos se acordassem, a igreja se acordasse, porque enquanto isso não tinha acontecido, eles continuaram em Jerusalém, ali, entre os seus irmãos judeus. Porque muitos tinham a ideia de que este evangelho, ou do que o Cristo, o Deus de Israel, era somente para Israel e não para o mundo. E eles ficaram. Então houve uma perseguição tão grande, cerrada. Pedro foi preso, João foi preso, muitos cristãos foram presos, irmãos resolveram fugir de suas casas, fugir dos seus bairros, da sua cidade, e ir para outra cidade, para outros locais. E os irmãos sabem muito bem que um dos perseguidores foi Paulo. Paulo perseguia a igreja,
até que ele teve um encontro com Jesus, com Deus, e a sua vida mudou, e ele se tornou um grande pregoeiro da palavra do nosso Deus. Mas foi necessário haver uma perseguição para que a igreja se acordasse, para que a igreja visse que o evangelho não deveria e não poderia ser centralizado somente em Israel. O evangelho era necessário alcançar o mundo, alcançar outras etnias, para que outras vidas pudessem ser salvas. O evangelho chegou na cidade de Esmirna, e uma das cidades da Ásia Menor. Paulo pregou, outros levaram o evangelho, as pessoas se converteram ao evangelho. Segundo a história, diz que esta cidade era uma cidade famosa na época. A cidade de Esmirna era uma cidade conhecida. Era conhecida pelos jogos que existiam já na época, eram conhecida pelos museus, pelos prédios, pelos teatros, era conhecida pelo templo, porque nessa época aqui os imperadores eram adorados e vistos como deuses. Era uma cidade conhecida, Só que se você olhar aqui, logo no versículo 8, na introdução desta carta enviada para a igreja em Esmirna, diz o seguinte: ao anjo da igreja em Esmirna. E quando fala anjo, fala de quem? Do pastor da igreja, do líder da igreja, do presbítero da igreja, aquele que liderava a igreja em Esmirna. Aí está dizendo: estas coisas diz o primeiro e o último, que estava morto e tornou a viver. Agora, você sabia que nessa introdução aqui, Deus ou Jesus fala para a igreja, para os irmãos em Esmirna, que estas coisas não fala o apóstolo João, mas o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Porque primeiro e o último. Sabe por quê, irmãos? E diz assim: que esteve morto e tornou a viver. Porque nesta época aqui na cidade em Esmirna, era cultura o povo adorar os imperadores, colocá-lo ele em uma posição de uma divindade, de um Deus, se prostrar. Na época aqui, foi a primeira cidade a construir, irmãos, templo oferecido aos imperadores. Existia templos, sabe, altares construídos reverenciando o imperador. Eles olhavam para o imperador como se fosse uma divindade, e não como se fosse um homem, um ser humano, uma pessoa de carne e osso, mas olhava para ele como uma divindade. Aí na introdução aqui, aí Jesus já começa aqui na carta dizendo assim: olha, estas coisas aqui, diz aquele que é o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Ele não... Parafraseando aqui o que Deus, assim Jesus queria dizer para os irmãos de Esmirna, era o seguinte: esse que está vos escrevendo não é um imperador, ou não foi um dos imperadores que morreu e deixou de existir, e veio outro e lhe substituiu. Não, aqui está aquele que foi morto e reviveu. Porque o único, irmãos, que foi morto e reviveu e nunca mais tornou a morrer, se chama Jesus Cristo de Nazaré. O único. E nenhum outro.
Então Jesus estava logo dizendo assim: olha, eu sou o primeiro e o último, não existe outra divindade. Eu sou a primeira e a última divindade, não existe outros deuses. Jesus já estava dizendo assim: olha, esses imperadores aí não são nada. Esses imperadores aí são homens, são carne e ossos. Morreram e vão morrer e vão deixar de existir. Mas aqui, o dono desta igreja é o primeiro e o último e ponto final. Aí diz assim: conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sinagoga de Satanás. Irmãos, a igreja aqui na época, há mais ou menos 2000 anos atrás, aqui estava uma igreja perseguida, uma igreja que passava uma grande tribulação pelas perseguições religiosas, perseguição dos governadores, perseguição, irmão, pelos soldados romanos, perseguição exatamente pela população que não amava Cristo, não conhecia Cristo, pelo um povo que não queria saber de santidade, de mudança de vida. A igreja em Esmirna começa a sofrer. Porque prestem atenção, irmãos, como é o evangelho. E qual é a mensagem central do evangelho? Cristo, não é assim? É cruz, morte, ressurreição, vinda de Cristo, arrebatamento, não é assim? Segunda vinda de Cristo. Estas são as mensagens centrais do evangelho. É Cristo, é Jesus, é Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, Jesus transforma, Jesus muda, Jesus chama para o redinho e muda a vida. Irmãos, e isso, a cidade foi confrontada exatamente pelas mensagens que era anunciada pelos irmãos da igreja de Esmirna. Porque vocês sabem tanto quanto eu que nem todo mundo quer ouvir a verdade. Quando se é confrontada com a verdade, irmãos, começa a dar coice, não é assim? Se incha igual sapo, né? Como toca em sapo, igual animal, né? Aí, selvagem. Se aproximar dele, todo animal selvagem é arisco, não é assim? Então, foi isso que aconteceu com a igreja em Esmirna, porque a mensagem da cruz, irmão, ela toca. A mensagem da cruz, ela impacta. A mensagem de Cristo, irmãos, ela toca nas feridas. Aonde houver ferida, a palavra de Deus vai tocando, sabe? Aonde houver pecado, a palavra de Deus vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai mostrando a pessoa que a pessoa precisa de mudança, a pessoa precisa ser transformada, a pessoa precisa ter um encontro com Jesus. Foi a mensagem que os irmãos de Esmirna pregaram. Alguns aceitaram porque Paulo pregou, e a igreja estava lá fundada, né? Alicerçada. Mas os irmãos continuaram pregando esta mensagem, e a mensagem que os irmãos continuaram pregando não faziam de maneira nenhuma, irmão, parte, sabe, da cultura da cidade de Esmirna. Eles não queriam abandonar a cultura deles. Eles não queriam abandonar o seu Deus, o imperador. Ele não queria abandonar os ídolos, as imagens, a adoração aos seus deuses, nada disso eles queriam. Aí Jesus diz assim: olha, eu conheço a tribulação pela qual você está passando. Os irmãos em Esmirna estavam passando por uma grande tribulação. A igreja perseguida. Nessa igreja, irmãos, existia apenas 2 tipos de pessoas na igreja. Eram os livres e os escravos. Só existia 2 tipos de povo ali na igreja de Esmirna: livres e escravos. A igreja estava sendo perseguida por o amor do evangelho. Aí o que é que acontece? Esta igreja que sofria tribulação, que padecia tribulação, os irmãos eram presos, sabia disso?
Os irmãos da igreja de Esmirna eram presos, foram presos. Alguns nem voltavam mais para casa, morriam. Irmãos, o que a gente vê hoje em alguns países comunistas, alguns países do Oriente Médio, irmãos, não é diferente do que os nossos irmãos passaram na época. João escreveu esta carta aqui, quando ele escreveu, segundo a mensagem de Deus, ele estava onde? Na ilha de Pátimo, preso. Era para onde os presos iam. Para a ilha, alguns presos iam para a ilha de Pátimo fazer o quê? Trabalhar na pedreira, até morrer. E Deus o levou em espírito, mostrou muita coisa e ele escreveu, e uma das cartas foi essa aqui, para a igreja de Esmirna. Mas João, antes de ir para a ilha de Pátimo ser preso, segundo a história diz que ele foi colocado dentro de um tambor de azeite quente para ser morto. E ele não foi morto. Depois disso foi levado preso para a ilha de Pátimo. A perseguição, irmãos, era cerrada. E continua sendo em alguns países. Continua sendo hoje para muitos irmãos. E não é legal, não é bom. Sofrer não é bom, é bom? Ser perseguido não é legal, não é bom. Padecer, irmãos, não é bom. Os irmãos aqui perdiam os seus empregos. Os livres perdiam os seus empregos. Os livres, os bens que eles tinham eram saqueados pelos governos, pelo governo. Os soldados romanos iam lá e arrancavam e tiravam tudo que ele tinha. Emprego para eles não tinham. Perdiam o emprego os irmãos livres. E os escravos? Quando é servo, servo ele tem o quê? Deveres e direitos. São servos. Mas escravos? Escravos só tem deveres. Direito, zero. Me diga aí, qual era a instabilidade dessa igreja, irmãos? Que tribulação. Veja que situação o pastor desta igreja estava passando. Veja o sofrimento dos irmãos dessa igreja. Irmãos perseguidos, irmãos presos, seus bens sendo saqueados, perdendo o direito, porque eles não tratavam os irmãos da cidade de Esmirna como cidadão desta cidade, não, mas como um criminoso, que é assim que eles fazem. Eles tratam o cristão como um criminoso, como um bandido. Preste bem atenção, irmãos. Se a mídia disser hoje, e a gente tem que ter muito cuidado, porque depende da mídia, não é verdade? Depende de quem está falando, depende de quem está noticiando. Sabia disso? Aí a mídia noticia. Houve ali um pastor ladrão, um pastor que roubava a igreja. Aí o outro jornal noticia. De fato, como foi que aconteceu? O pastor foi julgado como se fosse um bandido, por causa disso e disso. A gente precisa ter muito cuidado, porque quando algumas pessoas noticiam, a gente precisa avaliar se é verdade ou não, porque a perseguição na igreja é grande, irmãos. E vocês sabem que quando se fala algo da igreja, seja lá de quem for, seja lá, há um escândalo no evangelho, não é assim? O escândalo, né, é estampado no meio evangélico. E o diabo, ele tem simplesmente como, sabe, como função, os demônios, tentar macular o evangelho. Porque por mais que alguém roube, por mais que alguém faça coisa errada, por mais que alguém adulterou, por mais que alguém fez isso, fez aquilo, mas o evangelho não tem nada a ver com isso. O evangelho continua sendo imaculado. O evangelho é de Jesus. As pessoas erram como qualquer ser humano erra, independente da religião, independente da idade, independente do lugar. Só que o diabo, sabe o que ele faz? O diabo tenta logo macular o evangelho. Pastor evangélico, aí chama logo pastor evangélico. Às vezes o camarada não é nem pastor.
Porque para algumas pessoas, botou um paletó, botou uma gravata, já chama pastor, não é assim? Aí já começa a macular o evangelho. É assim que eles fazem, é assim que o diabo faz, através das pessoas, irmãos. Olha, irmãos, nós vivemos em dois mundos. Nós temos o mundo físico, este mundo que nós vivemos aqui, existe o mundo espiritual. E a nossa luta, irmãos, não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra quem? Os demônios, contra as potestades. A gente sabe que por trás de toda maldade existe quem? Existe o demônio, existe Satanás. E o que ele mais quer, irmãos, é acabar com o evangelho. O que ele mais quer é acabar, irmão, com o cristianismo. O que ele mais quer, irmãos, é acabar com esse negócio de Jesus, sabe? De santidade, de transformação, de mudança. Ele quer acabar. Ele quer destruir. Porque o que a gente vê mais no mundo e o que mais cresce, irmãos, hoje em dia, sabe o que é? É sacanagem. Não é assim? Tem um bocado de gente que quer ser hoje influenciador, né, social. E às vezes colocam conteúdos, até conteúdo gratificante, conteúdo bom. E por ter muitos, eles não conseguem alcançar aquilo que eles querem. Mas pode prestar atenção. Todas as meninas, todas as mulheres que colocam o fio dental e postam na rede social, meu irmão, cresce. Não é assim? O povo gosta de sacanagem. Cresce e o povo curte. Roupas sensuais. Curte. E é um mais que tem. A gente precisa, nós, irmãos, como igreja, precisamos ser o referencial para o mundo, sabe? Ser influenciadores. Cristo nos influenciou. Nós somos novas criaturas e anunciamos o verdadeiro evangelho que é Jesus Cristo. Ele é a mensagem central deste evangelho. Então os nossos irmãos aqui estava passando uma grande tribulação. Não tinha dinheiro na igreja, os irmãos passando necessidade. Imagina o pastor da igreja, como é que ele estava. Imagina aqui o pastor Puck, né? Preso no Vietnã. Uma instituição religiosa que arrecada fundos, né, de doações de igreja de irmãos, estavam ajudando essa família. Porque não tinha sustento. Não se podia anunciar o evangelho, não se pode ter uma igreja, não se pode congregar, não se pode nada disso, irmãos. Igreja perseguida. Os nossos irmãos estavam padecendo, porque nessa época aqui, irmãos, não pense que existia templo não, meu irmão. Porque se existisse templo como este, era fechado. Pode ter certeza, não tinha igreja. Igreja, templo, assim, eu falo templo. Não tinha. Tinha o pastor, tinha os irmãos que congregavam na casa dos irmãos. Hoje tinha culto na casa da irmã Maria. Amanhã tem culto na casa de Isabel. Depois tem culto na casa de Pedro. Depois tinha culto na casa de fulano, de ciclano. Era assim o culto, irmão. E os irmãos eram fiéis, sabe? Amavam o evangelho, foram de fato transformados. Mas por isso, irmãos, por causa disso, eles estavam padecendo uma grande tribulação. Irmãos, era uma grande tribulação. Às vezes, né, tem irmãos que passam um probleminha, né? E já está dizendo, ai, vou deixar Jesus. Ai, não aguento mais. Ai, que dificuldade. Ai, que vida. Não é assim? Tem gente que qualquer coisinha está assim. E a primeira coisa que diz, eu vou deixar Jesus. Não é assim? Vivendo num país como o Brasil. Tem até o Bolsa Família, né? Recebendo dinheiro aí. E se estiver passando fome, vá ali no CRAS que ganha uma cesta básica. Pode ir lá. E se o negócio estiver ruim, vá lá falar com o prefeito, que o prefeito ainda ajuda. Mas os irmãos aqui, da igreja de Yasmina, não, meus irmãos. A gente vê a diferença, irmãos, entre irmãos que são verdadeiramente cristãos evangélicos, sabe? Que se converteram, que nasceram de novo. Porque no meio da grande tribulação, eles estavam correndo risco de vida. Porque muitos eram presos, iam e não voltavam mais. A notícia era, fulano de tal morreu, foi preso.
Sicrânio, nunca mais ninguém viu ele. Depois que ele foi preso, nunca mais ninguém viu ele. Direitos humanos, irmão, como tem hoje no Brasil? Isso aqui nem cogitava, 2000 anos, nem cogitava. Direitos humanos. Quando se prende, né, um ladrão, alguém aí, se o policial às vezes, né, bater ou espancar, aí tem os direitos humanos lá, né? Não pode fazer isso, não pode ter uma pressão psicológica, você está maltratando. Isso não existia não, irmão. Era um preso lá, espancava, colocava dentro de cárcere onde tinha ratos, gabirus. Lá morriam de peste, de fome, não comiam. Os cristãos não eram tratados como gente, como pessoas, irmãos. Jesus disse à igreja de Esmirna: eu conheço a tribulação que vocês estão passando, a sua pobreza. Eram pobres, irmãos, eram pobres. Coitadinho, irmão, os irmãos eram pobres. A palavra grega aqui, existe duas palavras para pobre. Existe o pobre, vou falar aqui numa linguagem que os irmãos possam entender. O pobre, que vive na linha da pobreza, né? Que vive na linha da pobreza, ganha um salarinho, aquele salário, vive na linha da pobreza. E existia outro tipo de pobre. Segundo a palavra grega aqui, existia outro tipo de pobre, aqueles que não vivia na linha da pobreza, vivia abaixo da linha da pobreza. E os irmãos aqui da igreja de Esmirna estavam vivendo abaixo da linha da pobreza. Não tinha emprego. O que tinha, os seus bens eram saqueados, sabia? Eram presos, sabia? Existia quem? Os escravos. Os escravos só tinham deveres, não tinham regalia, não tinha nada. Só deveres, obrigações, direito zero. Os irmãos estavam padecendo mesmo. A igreja, irmãos, estavam sofrendo, padecendo, estavam vivendo uma miséria. Quem ganha um salário mínimo hoje é conhecido como um pobre que vive na linha da pobreza. Mas quem ganha menos de um salário vive o quê? Abaixo da linha da pobreza. Se um salário é difícil de viver, menos de um salário piorou. Agora você já imaginou não ter nada? Você ter vontade de comer alguma coisa, você querer comprar alguma coisa e não poder comprar nada porque você não tem dinheiro, você não tem bem, você não tem nada. Assim estava vivendo os irmãos da igreja de Esmirna. Pobre, passando uma grande tribulação. Embora você seja rico. Agora, eu quero terminar essa mensagem aqui, irmãos. Jesus dizendo assim: olha, embora vocês sejam ricos. Irmãos, que é isso? Como pode alguém passar uma grande tribulação, perder o emprego? Uma igreja que tem escravos. Escravo é o que, irmãos? O que é que o escravo tem? Só o que? Deveres, obrigações. Direito, zero. Os escravos trabalhavam só para comer. Escravos era tipo uma ferramenta, sabe? Um bem que o dono alimentava, cuidava para que ele pudesse produzir. O que fazia os senhores crescerem eram os escravos. Então, com relação a isso, eles não morriam de fome. Mas não tinham dinheiro. A igreja era pobre. Os irmãos livres da cidade de Esmirna não tinham emprego, não tinham trabalho. Os seus bens eram saqueados. A não ser aqueles irmãos que se escondiam e que não se revelavam cristão. Como os irmãos sabem que José de Arimateia, não tem? José de Arimateia era um homem rico. E ele era seguidor de Jesus, mas ele não se declarou. Porque se ele tivesse se declarado, meu irmão, ele era um dos que seriam perseguidos. E ele não tinha comprado de maneira, ele não tinha o direito e não ia ter o privilégio de colocar o corpo de Jesus em um túmulo, comprado por José de Arimateia. Então, tinha alguns irmãos que eu acho que eram os que escapavam, levavam o pastor a escapar, os irmãos a escaparem. Agora, por que Jesus disse que os irmãos eram ricos? Rico da graça de Deus. Eles eram espirituais. Irmãos, eu estou trazendo aqui um estudo toda quarta-feira.
avivamento, sobre avivamento. O que é ser avivado, irmãos? O que é ser avivado? A minha primeira mensagem foi avivamento espiritual. O que é ser espiritual? Você pensa que ser espiritual é reteté? Isso não significa que a pessoa seja espiritual. Pensa que ser espiritual é falar em línguas estranhas? É somente falar em línguas estranhas? Pensa que ser espiritual é profetizar? Pensa que ser espiritual é quando você está pregando, pessoas são libertas, né? Pessoas são curadas. E você pensa que isso é ser espiritual? Isso não é ser espiritual, não, irmão. Eu conheço um monte de crentes, sabe? Que profetiza na igreja. Aquela coisa, aquela reteté, aquela coisa toda. Irmão, são 3 meses na igreja. É assim, são crentes Raimundo. É um pé na igreja, um pé no mundo. Aí fica difícil de acreditar, porque como é que o irmão está falando línguas estranhas aqui na igreja, está profetizando, está cantando igual um pintivi, bem afinadinho, né? Depois que ele sai da igreja, vai beber uma. Depois que ele sai da igreja, ele vai... Você está entendendo? Não dá. Por isso que ser espiritual não é ser desse jeito, falar em língua, profetizar, cantar igual um pintivi, bem afinadinho. Não, irmão. Eu já preguei aqui uma vez, pregando sobre o livro de Apocalipse. A história aponta sobre um homem chamado Policarpo. Policarpo, ele foi um dos irmãos, vou terminar agora. Ele foi um dos irmãos da igreja de Esmirna, sabia disso? Ele tinha 85 anos quando ele foi preso. 85 anos quando ele foi preso. Aí os soldados romanos chegaram para ele e disseram o seguinte: olha, se você quiser viver, você tem que negar a Jesus e ainda mais blasfemar, falar mal desse Jesus. Sabe o que foi que Policarpo disse? Não, jamais irei negar o meu Cristo e falar mal do meu Salvador. E os soldados insistiram, dizendo assim: olha, ou você nega a Jesus, ou a gente vai colocar você no meio de feras e você vai ser devorado por feras. Você nega Jesus? Sabe o que foi que ele disse? Eu prefiro ser devorado por feras do que negar o meu Salvador. Aleluia. E eles insistiram, dizendo assim: olha, se você não negar a Jesus, a gente vai queimar você vivo. Sabe o que foi que ele disse? Eu prefiro ser morto, queimado vivo, e somente por um tempo eu vou sofrer, mas depois irei viver na eternidade com o meu Cristo, mas jamais negarei o meu Salvador. Aleluia. Ele foi morto, foi queimado vivo, mas não negou a Jesus. Os irmãos de Esmirna eram fiéis a Cristo. Era uma igreja perseguida, mas foram fiéis ao seu Deus, irmãos. Aqui no livro de Apocalipse só tem 2 igrejas que Jesus falou bem dela. Das 7 igrejas, só tem 2 igrejas que Jesus falou bem dela. Jesus só exortou, como a igreja de Laodiceia. Outra Jesus exortou e Jesus também elogiou, como a igreja de Éfeso. Foi elogiada pelo seu primeiro amor, né? Mas perdeu o primeiro amor. Ela foi exortada a voltar ao primeiro amor. Mas as únicas igrejas que foram somente elogiadas foi a igreja de Filadélfia e a igreja de Esmirna. Isto que é a igreja, irmãos. Que Deus em Cristo continue nos abençoando hoje, amanhã. Sejamos uma igreja Esmirna, sejamos uma igreja Filadélfia, que ame a Cristo, que ame a palavra, que sejamos avivados, que amemos o nosso Cristo, não somente por conveniência, mas por amor verdadeiro. Amém? Eu amo a Jesus, eu amo esse Jesus, e não tem ninguém, nem nada que me faça negar o seu nome, nem que isso, ponha em risco a minha vida. Eu posso sofrer aqui na terra,
mas esse sofrimento é momentâneo, porque a vida eterna com Cristo será de alegria. Que Deus e Cristo nos abençoe.